Bora lá então, e pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD Mobile. Faz um tempinho que você não escuta essa intro aqui no canal, certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer um reactzinho do vídeo aqui do nosso amigo Prociônico, beleza? Que ele colocou aqui já tem 2 semanas, né, porque o DBD Mobile acabou, certo? E a gente vai ver o que ele vai falar nesse vídeo. Se tiver algo aqui, né, para eu, né, acrescentar, né, no vídeo dele, eu vou fazer algumas pausas e vou falar, tá bom? Então, let's go, galera. Já vai deixando o seu like, já vai compartilhando o vídeo se possível. E lembrando que hoje tem livezinha no canal na parte da tarde, tá bom? Então, let's go. Em janeiro, o Vamos lá. aplicativo foi removido das plataformas e dia 20 de março, os servidores foram desativados permanentemente. Vem entender tudo isso nesse vídeo. Em 2019, a Behavior anunciou o que viria a ser uma versão mais acessível Pô, cara, saudades desse DBD Mobile, DBD da Behavior, velho. Eu sei que você sente saudade, cara. Cara, a Behavior poderia voltar, né, cara, com seu esse grande DBD. sucesso, Dead by Daylight. O apelidado DBD Mobile ficaria disponível logo no ano seguinte para Android e iOS. E agora, em 2025, esse projeto foi encerrado. Enquanto o DBD principal vai chegar ao 10º ano, o de celulares durou um pouquinho mais que a metade disso. Muita polêmica envolvida, lavagem de dinheiro, roubo de propriedade intelectual. Antes que vocês falem, eu não sou laranja da NetEase, tá? Eu sei que vocês iam falar isso. Vocês são safados, cara. Tá? Eu fiquei pouco tempo trabalhando pra NetEase, tá? Então não vem. Desrespeito aos fãs? O que foi que aconteceu? Há ainda futuro para o DBD Mobile? E o conteúdo exclusivo de lá, a marca Dead by Daylight, está em risco? Nesse vídeo vou te passar todas as informações que tive acesso acompanhando não só como jogador, lá no começo da versão de celulares, e mais como observador após a versão global definitiva. Por isso, se você também foi testemunha do declínio da versão móvel, a seção de comentários está mais que aberta para o seu relato. Bom, para começar esse vídeo, temos que fazer uma linha do tempo de tudo que passou. Como eu disse, o projeto DBD Mobile foi revelado... Voltando aqui, esse campeonato. Esse campeonato aqui, cara, ele foi muito mal organizado. Ele chegou num time horrível, porque o jogo lançou lagado, certo? Muito lagado, não tinha servidor, né? Certo? Pelo menos aqui o global, quando lançou o campeonato, não tinha servidores pra todo mundo, então muita gente jogava lagado um contra o outro. Cara, o campeonato foi um desastre. A gente jogava com 80 de ping e outro com 100 e pouco, vice-versa. Mano, foi um campeonato muito mal organizado. Você é louco. Eu participei, né? Brinquei lá. Em 2019, ou seja, 3 anos depois do lançamento do DBD original, que vou chamar a partir de agora de DBD Core, aquele de PC e consoles que está vivo até hoje e espero que por bastante tempo mais. Mas antes mesmo disso, precisamos voltar para 2018, quando foi lançado o jogo Identity V, ou Identity... Caramba, Identity 5, cara, Identity 5 eu lembro quando eu joguei, galera, no meu Moto Unifusion Plus, esse daqui é um S10, né? S10 Lite. No Moto Unifusion Plus, não, perdão, no meu Moto C, cara, o Identity 5, que é esse joguinho aqui, ó. Quando foi lançado o jogo Identity V. Isso daqui, cara, rodava no Moto C. Sim, cara, Moto C. Galera, o celular tinha acho que 800 GB de RAM, alguma coisa assim. Cara, era muita pouca RAM e rodava o Identity 5. Era bizarro, entendeu? Identity 5 era bizarro. Ou Identity 5, se você mora em Roma, um game asiático desenvolvido pela NetEase Games, uma gigante da tecnologia, e com parceria da própria Behavior, dona do DBD, que deu autorização legal para que o Identity usasse elementos típicos do Dead by Daylight sem nenhum problema jurídico. Eu lembro disso aí. E o Identity foi um sucesso, pegando gráficos mais cartoonizados, mas com uma estética lindíssima que me lembra... Ele é um sucesso até hoje, né? Dá muito dinheiro pra NetEase. Se não estiver enganado, dá mais dinheiro que o próprio DBD em todas as plataformas. Eu acho que se juntar todas as plataformas que o DBD, né, está disponível, né? Não dá o tanto de dinheiro que o Identify dá. Acho que é por causa das collabs, né? Provavelmente, que ele faz.
lembra muito Coraline. Identity existe até hoje, vai continuar existindo, tem parcerias exclusivas muito legais. Death e conheço Note. pessoas que dizem preferir o Identity do que o Dead, mas o foco desse game é o mercado asiático. Sim, realmente, é verdade. O mercado asiático é muito forte. É por isso que o Identity 5 tá vivo até hoje, não é por causa dos servidores, no caso dos jogadores NA, SA, essas coisas, é por causa dos asiáticos. Cara, os asiáticos gastam tipo, muito dinheiro nesse jogo. Lá tem gacha também no DV, certo? Que é aquelas essências, que é um gacha também. Né? E a galera gasta muito dinheiro lá, vem muita collab, né, de anime lá e tudo mais, né? E o pessoal da Ásia adora. Os caras gastam muito dinheiro. Poucos servidores para o pessoal de fora, a Behaviour já tinha uma propriedade intelectual forte e existia, portanto, esse vazio no mercado mobile ocidental que dava espaço, sim, para a versão do DBD surgir. Porém, apesar da Behaviour ser uma desenvolvedora muito antiga, fundada lá em 92, ela ainda não tinha foco em desenvolvimento de jogos móveis. Vale notar Que é um erro até hoje. A Behaviour, escute bem o que eu vou falar aqui agora, galera. A Behaviour, certo? Ela é muito boba. O mercado mobile é o mais rentável hoje em dia. Só você pegar aí os principais jogos mobile da atualidade. Cara, dá muito dinheiro. Se você fizer de uma forma, pô, bonitinha. Claro, se você fizer de uma forma cagada, não vai dar dinheiro. Se você fizer ali bonitinho, tudo pensado, né? Vai dar muita grana. Muita grana. O PUBG Mobile dá dinheiro até hoje. Muito dinheiro. E a Tencent larga do PUBG Mobile? Não larga. A Krafton, por exemplo, vai voltar com o PUBG New State. Por quê? Ela sabe que vai dar dinheiro. Ela sabe que tem ali um espaço. Por mais que tenha o PUBG Mobile, tem uma galera que não joga mais PUBG Mobile, tem uma galera que ainda continua jogando no PUBG Mobile porque não tem outro, né? PUBG Mobile. Mas como esse PUBG da Krafton, né, que é o New State, vai voltar, e a galera gosta de um jogo mais fiel, né, sem tanta firula, que nem o PUBG Mobile, que tem nuvem pra tu ficar voando, mochila jato, robô, o pessoal fica no aguardo, né, esperando o jogo lá, pô, voltar a atualizar, que no caso que vai acontecer com o New State, vai voltar a atualizar, e o pessoal vai voltar a jogar, vai voltar a gastar, entendeu? É só questão da empresa, pô, ter um pouquinho de senso, investir ali pesado, né, que dá muito retorno no jogo mobile, todo mundo sabe. O DBD Core, naquela época, ele tinha acabado de lançar servidores dedicados. Sim, demorou 3 anos para o DBD ter servidor. O crossplay ainda não era uma realidade, eu não estou falando de cross progression, estou falando de crossplay, jogar com amigos de outra plataforma. Para mim, naquela época, lançar uma versão mobile era um projeto bem ambicioso, considerando que o Core ainda necessitava de funcionalidades básicas, e até hoje ele precisa. Fora que a Behaviour, acho que ela não tem uma equipe, tipo, focada em desenvolver jogos mobile, né, cara? Ela deveria ter. Deveria. Ser honestos. E eu acho que eles concordaram, eles da Behaviour. Por isso, foram atrás da ajuda da NetEase, que já tinha parceria. Tristeza, hein, cara? NetEase é foda, mano. Graças a NetEase teve uma chance de ouro de fazer o DBD Mobile render muito dinheiro pra ela. O Identity, e montaram esse projeto de lançamento global. O DBD Mobile seria lançado e dividido entre versão para o mercado ocidental e a versão do Sudeste Asiático, com a Behaviour desenvolvendo e comandando aqui e a NetEase acolá, planejando, quem sabe, uma versão unificada futuramente, mas aproveitando o hype do DBD enquanto isso. E para consolidar ainda mais essa parceria, a NetEase virou acionista da Behaviour. Sim, isso daí eu lembro. Uma das poucas empresas que tem investimento e interesse no sucesso financeiro do DBD. Em 2020, foi lançado o DBD Mobile. Nos primeiros meses de lançamento, chegou a bater 10 milhões de downloads. A gente estava ali bem no meio da pandemia. Olha aí. Cara, faz sucesso. Porque o DBD, jogos assimétricos no celular, não tem, cara. Só tem o Identify. Então o DBD ele só tinha que concorrer basicamente com o IDV, que não era bem uma concorrência, porque era aquilo, né? Era um jogo assimétrico, claro, só que não tinha as coisas que o DBD tem. Entendeu? Killers e tudo mais. Então, cara, vários jogos em ascensão. 10 milhões de downloads. Tudo bem que isso daí foi na pandemia. Isso daí foi a versão passada ainda, que até hoje eu não sei por que a versão passada acabou. Era só
melhorar algumas coisas na versão passada que, pô, ela ficaria perfeita. Muitos games criando suas versões mobile ou já colhendo frutos delas. PUBG, e a Behavior conseguiu surfar COD. nessa onda. Eu tava lá nos primeiros dias jogando DBD para celulares e me surpreendi. Eu também. Não era o jogo mais otimizado do mundo, até o seu final continuou não sendo. Mas quem joga o Core e esperava uma otimização no mobile teria que ser muito ingênuo. O principal era: o jogo funcionava. Foi uma transposição bem sucedida da fórmula do computador para os celulares. Nem tudo foi uma maravilha. Eu acho que a gameplay de Killer, principalmente, que necessita ser muito precisa. Pensa no Caipira, ele é muito forte no DBD Core por causa das curvas que pode fazer. E curvar no mobile, que não tinha oficialmente suporte a controles, era terrível. O Billy e outros killers passaram por muito... Isso daí até hoje eu não entendo por que eles não colocaram, né? Porque se você conectasse o controle no DBD Mobile, você tinha ali acesso, tipo... Acesso não, né? Você tinha controle sobre o personagem, tipo, em 99% dele. Só faltava 1%, que era o analógico, que era pra correr. Que era o botão de correr. Que não tinha como, né? Você correr. Por mais que você apertasse os botões, não ia pra frente. Eu não entendo até hoje. Os caras colocaram, tipo, 99% só. Ali dos negócios, dos botões ali, tipo, do gamepad e tudo mais, né? Mas faltou o de correr só. Sei lá. Os ajustes para ficar decentes lá. Isso até gerou polêmica e confusão um tempo depois. A treta do Hillbilly, vocês lembram? O Ícaro que é o que é hoje, graças às licenças que estão no game. E óbvio, não seria simplesmente pegar o personagem licenciado que estava no core, o Bill Overback, por exemplo, e colocar no mobile sem a autorização devida. Cada contrato é específico para aquele tipo de jogo. Até hoje, muitos personagens licenciados não estavam disponíveis lá ou já estiveram em algum momento e precisaram ser removidos. Outro ponto negativo era o atraso do lançamento de conteúdo. No Core, você tinha uma DLC incrível chegando e nem sombra dela aparecia no mobile. Eventos, então, nem se fala. O mais gritante eram os updates de qualidade de vida. Um dos mais importantes updates do DBD Core foi o novo sistema de prestígios em 2022. A forma de gastar Bloody Point nos celulares era bem diferente e demorou um pouco para ser ajustada. E olha, tem gente que gostava até mais da versão mobile do que a gente tem oficialmente. Ele tinha muitos pontos positivos, melhores até que o principal. Por exemplo, você tinha acesso a umas fichas, tickets, que te davam passe isso era muito bom. Para jogar com no um personagem, PC não tem. ainda que você não tivesse comprado aquele personagem durante uns 2 dias, para conhecê-lo, testá-lo, saber se valia a pena antes de adquiri-lo definitivamente. E se você fosse bem viciado, poderia até desbloquear as perks desse personagem antes do ticket expirar. No Core, a gente até tinha no começo oferendas que permitiam fazer isso com alguns personagens, mas a Behavior removeu e só agora em 2025 que estão trazendo algo parecido, liberando personagens de maneira limitada durante eventos e PTBs. Outro ponto positivo era a acessibilidade. O som é muito importante para a experiência do DBD e é algo que o celular às vezes não consegue reproduzir tão bem quanto um computador ou um console. Principalmente se você não tiver de fones. Então, a dinâmica do batimento cardíaco visual, aquele coração pulsando, a Behavior só foi introduzir isso no Core anos depois. Os desafios diários do DBD, que até hoje são terríveis no Core, lá no mobile você tinha desafios semanais que presenteavam com fragmentos, no começo até mesmo Aurixel. Agora que a Behavior quer trazer um sistema de quests atualizado. No mobile era bem avançado, né? Tinha como você ganhar muito fragmento. Até a Aurixel fazendo missões diárias e semanais ali era top. Na versão da Behavior tinha como tu ganhar Aurixel através de caixinhas de anúncio, né? 50 Aurix, vocês lembram disso, galera? Nossa! Tinha gente que ficou rica de tanto ver anúncio e ganhar 50 Aurix lá, cara. Claro que né, dependia muito da sua sorte. Tinha vezes que, tipo, tu gastava lá 2 milhões de BP assistindo anúncio e não vinha nada. Às vezes tu gastava 100k, vinha 300 Aurix, entendeu? 300 Aurix. Era muito top. Aquele sistema lá de anúncio e de ver o anúncio e ter a chance de ganhar Aurixels, né? No PC não tem isso. No PC ou é comprando, né? E fragmento é só upando, ou às vezes quando eles dão, né? Ou quando dá no passe ou algo do tipo, algum evento específico. E olha lá, fragmento é muito raro no PC.
principal, mas como eu disse, aparentemente a versão de celular da Behaviour era um tapa-buraco, enquanto a NetEase desenvolvia o que eles chamavam de revolução do terror. E realmente, a versão da NetEase era melhor. Ela tinha mais coisas, tinha mais update. Então, a Não. Ela foi adicionando novas coisas, porque quando lançou a versão da NetEase, não tinha nada de novo, basicamente. Era só a Sadako e uma beta. Era uma beta com a Sadako, tudo antigo, não tinha nem a movimentação nova ainda, eu acho, se não estiver enganado. Ou tinha, não me recordo agora. Não lembro. Não sei se tinha só uma parte, mas, pô, o lançamento foi tosco. Lógico que depois de passar um tempo, ela lançou um monte de coisa nova, isso eu concordo. Questão de conteúdo, a NetEase mandava super bem, né? Na hora de portar mapa, killer, super bem. Isso não tem, né? Nem o que falar, irmão. migração ocorreria. A Behaviour deixaria o mobile dela de lado e a NetEase tomaria a frente pegando tudo que a Behaviour já tivesse feito. Sim. Aqui que começou a primeira grande polêmica. A migração do DBD Mobile da Behaviour para a versão NetEase não foi nem um pouco tranquila. A começar pelos reiterados atrasos. A gente tinha muitas betas, muitos testes, bastante gente preferia... Acho que teve 2 testes, né, na versão... da nova versão global, se não estiver enganado, ou foi um, não me recordo. E era tudo teste com zero novidade, né? Tudo antigo. meter um VPN e jogar a versão asiática, porque estava terrível a ocidental nesse tava ruim sem mesmo no atualização alguma. Eu E lembro. a versão da NetEase tinha gráficos melhores, rodava melhor, mais eventos. Muita gente ficou frustrada porque a versão Ultra Magnum Opus do DBD Mobile era anunciada, mas nunca vinha. E quando ela veio, não foi um passeio no parque. O nome é o mesmo, mas a versão original da Behaviour tinha que ser encerrada. Para isso, eles criaram um plano de migração, se você era da Behaviour e agora fosse para a NetEase. Essa migração... Mas você não teria exatamente a mesma coisa. Até porque muito aconteceu nesse meio tempo. Stranger Things, que estava no primeiro DBD Mobile, ele tinha saído do jogo, Nossa, você se lembra tristeza, disso? né? Ai, Os meu players Deus, do DBD do... têm 2 inimigos Sentia falta do Demogorgon no mobile, com cara. NetEase e Netflix. Por questões legais, seria impossível tê-los novamente, agora no DBD NetEase. Alguns cosméticos também da primeira versão, não só dessa parceria, mas do jogo como um todo, eles ainda não existiam na segunda, não tinham sido desenvolvidos, nem mesmo renderizados. O plano de compensação da NetEase foi bem decepcionante, para dizer o mínimo. Se você tivesse gastado dinheiro real, você receberia em troca fragmentos iridescentes, que é uma moeda gratuita, e alguns outros itens que fazem parte do sistema de gacha, que já comentaremos. Resumindo, quem se dedicou pra caramba na versão da Behaviour ia... falando aqui sobre a migração. A migração do DBD Mobile acho que foi o que ajudou a versão da NetEase a fracassar. Pra quem não sabe, galera, o DBD Mobile ele acabou foi por causa de várias coisas no início do lançamento do jogo. Principalmente na parte de migração. Muita gente perdeu a conta. E a NetEase eu acho que ela não fez nada. Tipo, perdeu mesmo, não tava dando pra migrar a conta. Né? Aí acabou a janela, também teve isso. A janela de migração foi acho que de 1 mês. 2 meses, eu acho. Acho que foram 2 meses, né? Tipo, 2 meses. Acho que foi até no meio de março. De maio. Pra tu migrar a sua conta, senão, né, já era. Não teria como mais tu migrar a conta para a versão da NetEase. Cara, janela de migração muito curta. Era para durar pelo menos uns 6 meses ou 1 ano. No mínimo. Pra galera, tipo, né, migrar a conta. Só que não fizeram isso. Além de um monte de gente perder a conta, a migração foi curta. Muito curta. Isso foi uma das coisas que fizeram o jogo sucumbir logo no início do jogo. Começar na da NetEase com quase nada, nem 1/5 do que seria justo. Tinha nada Depois na versão de da NetEase muita no início. reclamação, Só tinha Sadako. eles ajustaram valores, mas principalmente aqui no Brasil, teve um aumento absurdo no preço das Dobrou, né? células Ficou o áuricas preço DBD do... Core. Também aumentou. Ficou quase o preço da PlayStation, se eu não estiver enganado, né? Muito dinheiro por poucas áuricas, cara. Aumentou o preço de uns anos pra cá, mas lá no mobile conseguiu ser mais do que o dobro. Mas o mobile da NetEase tinha muitas vantagens. Antes da gente falar das desvantagens, acho que ao ponto que fazia a Behaviour parecer preguiçosa ou desinteressada, muitas coisas que os jogadores pediam ou queriam chegavam primeiro no mobile. Ver bugs dos seus amigos no lobby. Bom. Bots. A gente demorou muito para ter bots no core. Não. Bot é um lixo. Nunca gostei de bot. Não deveria ter bot nem no mobile nem no PC. É inútil isso.
Se bem que tem alguns momentos que o bot faz mais coisas que um player normal, né? Teve uma vez aí que eu até falei no vídeo, que teve um bot, um cara que quitou e o bot jogou muito melhor do que ele. Eu tenho certeza que o bot fez tudo e o cara chorou logo no meio do jogo. Mas eu não gosto de bot não, acho muito paia. Mas é a vida, né? Você tem... Há coleções temáticas, universais, para todos os survivors poderiam ter a mesma skin às vezes. Aqui fica mais subjetivo, tem gente que não gosta dessa Fortnite-lização do DBD, tipo o passinho eu lembro de disso daí. Dance do DBD Mobile. Nossa, eu queria gravar com esse passinho, não consegui gravar, sério, cara. Pega o mod do Trapper do DBD Mobile e compara com o principal. Os trailers pra divulgar os passes lá... Não, os mores... Cara, eram sensacionais, cara. Vários mores maravilhosos, velho. Pelo amor de Deus, a NetEase pra fazer more era muito, 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 muito bacana, velho. Que isso. Diferente da Behavior, né? Behavior tem preguiça de fazer more novo. Super bem feitos. Lança skin lendária custando quase 2k de aura que não coloca um more novo. Compara o trailer de divulgação do Adam Francis pela Behavior e o da NetEase, meu Deus. O volume de produção também aumentou. As DLCs originais estavam chegando no mobile. Saiu uma atrás da outra. Atualizações vindo de maneira mais veloz do que antes. Não era também super veloz, mas melhor do que na época que a Behavior apenas comandava. Modos novos de jogo. Hoje a gente tem o 2v8, tem o Lights Out. O mobile saiu na frente com o modo de Prop Hunt deles. Aquele modo era muito ruim, cara. Bem bacanas. Parcerias exclusivas. Esse modo era muito ruim, tinha nada que fazer. Só... Cara, esse modo só ficava dedurando os outros. Só apontando ali, explodindo ali, que fazia um barulhinho, né? Pra tu apontar onde estavam seus amigos. Só isso que eu ficava fazendo, mais nada. Tempo pra vir pro core e veio sem o more especial de lá. Sem as recolorações. Attack on Titan. Lá eles têm o Titã do Eren, algo que não veio para nossa parceria. Itens e oferendas novos. Tinham muitas coisas boas no mobile. Conheço várias pessoas que começaram a jogar por lá e depois migraram para o core. Servia essa função de porta de entrada, para a Behavior ter uma noção do que repercutia bem ou mal na comunidade, um incentivo para eles correrem atrás do prejuízo e lançar o que o público estava pedindo mais rápido. Poxa, Behavior, lá no DBD Mobile tem isso, quando é que você vai trazer para o core? E mais planos foram surgindo. Já tinham expectativa de lançar a DLC do Alan Wake, de Dungeons and Dragons, Alien por lá. A do Alan já estava pronta, inclusive. Mas... Verdade, tá? A do Alan estava pronta. A Sofia, né, que eu era um criador de conteúdo oficial do jogo, falou pra mim que a gente, tipo, teria uma DLC licenciada, né, bem provavelmente, né, quase 100% de certeza, no mês de outubro, que era o mês de Halloween, e provavelmente seria o Alan Wake. Só que do nada ela parou de responder e o jogo acabou do nada. Dos novos. E o mais interessante, na última atualização da NetEase, eles falaram que o mobile criaria o seu primeiro conteúdo de DLC. Cara, isso foi incrível, mano. Se ela tivesse dado continuidade a isso, seria foda, cara. Imagina um personagem original no mobile, mano. Ia dar muito hype pro jogo. Ela tinha anunciado também o Pyramid Head, o retorno dele pra esse ano, né? Agora em março, né? A gente já, tipo, estaríamos, no caso, né, cara, recebendo o Pyramid Head, ou até antes disso. Um killer original, exclusivo. A NetEase, ela simplesmente falou, foda-se. E é isso. De vez a Behavior continuar o projeto, né, ou dar para alguém continuar o projeto, ela falou, não queremos mais. Uma coisa que já estava encaminhada, que era só fazer pequenas alterações, né, cara? Mudar ali as pessoas que estavam cuidando do jogo, né? Ter uma pessoa em específico, né, para falar, né, dar uma direção, né, tipo, sei lá, um ADM ou algo do tipo, né, que coletava as coisas dos players ali que eles mais queriam e mandassem pra eles. Pô, ia andar o jogo pra frente, cara, mas os caras é burro, decidiram cancelar o jogo. Paciência. DLC original. Isso mesmo, um personagem criado pela NetEase e que influenciaria na lore do DBD, com perks e tudo mais. Sim. Eis que chega ali por volta de outubro, quando era para ter o evento de Halloween, e tudo para. Sem update, sem notícias. E o passe aumenta. O passe, que na época era o atual deles, foi estendido em mais de 150 dias do nada. E aí começaram os rumores de que algo não estava legal. O suporte do jogo respondia coisas genéricas, como se fosse uma inteligência artificial estivesse falando que estava tudo bem, até apareceu uma mensagem que reconfortou a galera, dizendo que sim, que a NetEase ia sair do comando, eu lembro essa mensagem. Uma nova equipe ia assumir e o DBD ia continuar existindo. Triste, cara. A gente não sabe se o plano realmente era esse. O que sabemos é que em dezembro foi anunciado o fim definitivo do jogo. Em janeiro ele foi removido das lojas, você não podia baixar mais, e os servidores desligados agora em março. Triste, não pode velho. nem jogar mais, ainda que tenha baixado.
A queda e o futuro. Não vai existir um DBD Mobile 2. A Behavior não vai assumir a criança de volta. A gente não sabe a razão real, mas provavelmente os custos de uma nova migração seriam altíssimos. Talvez se eles não tivessem... Não precisaria ter migração nova, era só continuar o projeto que já tinha. Pegar as coisas que a NetEase já estava fazendo de personagens originais para o DBD Mobile, principalmente para ajudar a dar um hype novo. Pegar a DLC do Pirâmide, ajudar a dar um hype novo, porque quando tinha DLC nova, muita gente voltava a jogar. Fazer coisas ali, pequenas alterações nessa mesma versão da NetEase, que já mudaria completamente já o rumo do jogo. Voltaria a ser um jogo bem jogado, tá? Mas ela preferiu fechar o jogo. Demitido 200 pessoas ano passado, poderiam ter realocado elas no mobile com um custo menor? Não sei. E olha, eu sei que eu tô falando de muita coisa, mas o contexto é fundamental aqui. A NetEase era repleta de polêmicas, eles faziam muitas coisas legais, muita gente zoava a Behavior, mas eles também faziam muitas coisas ruins que, se a Behavior tivesse feito, estariam mordendo a bunda dela até hoje. A gente teve o escândalo recente de acusações de lavagem de dinheiro, que gerou uma reestruturação da empresa, e não foi coisa pequena não, foi o alto... Sei não, acho que alguém roubou o dinheiro do DBD Mobile, hein, galera. Acho que foi culpa desses caras aí que fizeram lavagem de dinheiro, que mataram o jogo. Eu tenho certeza. Acho que eles roubaram o fundo ali, que, sei lá, o lucro que o DBD Mobile tinha, o pouco que tinha, aí sucumbiu o jogo de vez. Acho que foi isso, porque foi no time muito perfeito, cara. Os caras roubaram, aí acho que deve ter alguma coisa relacionada ao DBD Mobile, é certeza, mano, porque o jogo não iria acabar assim logo após um anúncio de várias coisas novas que a NetEase, tipo, tinham planejado para o DBD Mobile. Certeza que foi essa parte de lavagem de dinheiro aí que sucumbiu o jogo, certeza. O escalão da companhia que foi acusado, a NetEase é conhecida por abandonar jogos do nada, o Identity continua lá, ainda tá de pé e deve ser mantido. Eles tentam muito criar absurdo, clones e hypar em cima de jogos que estão fazendo sucesso. É um estilo de produção bem genérico e a nível industrial. Saiu Fortnite? Vamos criar o nosso Fortnite da NetEase. Tem Minecraft? Vamos criar o nosso Minecraft. E o mais rápido possível. Verdade. E óbvio, não é só a NetEase, não. É uma cultura comum. A gente tem o Palworld copiando Pokémon, a Tencent criando um clone de Horizon Zero Dawn. Mas é um modelo em que se pula da galinha dos ovos de ouro para a próxima. Sim. E qual é o da vez? É o clone do Overwatch, o Marvel Rivals, que é um estouro, sucesso absurdo da NetEase e que vai rendê-los muitos bilhões de dólares. Por um bom muito tempo. Mais que o DBD Mobile jamais renderia. Sim. Daria para os dois coexistirem? Com certeza. A NetEase tem muito mais jogo, inclusive. Mas em uma análise de mercado interna, vale muito mais a pena cortar esses jogos que até são rentáveis, mas não são assim lucrativos. Investir no dinheiro mais... Eu acredito que o DBD Mobile acabou por causa daquele negócio de lavagem de dinheiro. Tenho certeza que aquele dinheiro que foi lavado, o dinheiro do DBD Mobile estava junto. Por isso que ele sucumbiu, eu acredito. Fácil. Isso a própria NetEase falou. Ou não algo do sou eu tipo. que estou falando. O próprio Rivals, assim que não precisavam mais da equipe americana, a descartaram para manter só a asiática e falaram que apenas jogos com potencial multimilionários teriam investimento a partir de ali. E como é que ela vai saber se o jogo vai ser multimilionário, cara? Muita cara? polêmica envolvendo a NetEase. O principal é o já citado sistema de gacha deles, que é um sistema meio cassino. Você pagar uma quantidade altíssima para ter a chance de obter um item. Por exemplo, o Naughty Bear no DBD Core, você pode agora abrir o jogo e pagar aí uns R$60 nela, o que é um pouco caro. Ou de graça. Você consegue por fragmentos, acho que 30 mil, se não tiver enganado, alguma coisa de 35 mil, não lembro. Dá pra pegar o Naughty Bear de graça também. Que eu comprei de graça, certo? E no mobile chegou por R$500, eu acho, 550. Mas você também pode farmar fragmentos iridescentes e pegar de graça, o que vai demorar. No mobile, não só existe um FOMO alto de itens sumindo da loja depois de um tempo e nunca mais voltando, como você poder... Que foi a parte do gacha, do Blood Moon. Eles pegaram skins da loja, skins normais, tipo, que eram vendidas por fragmentos, e jogaram no gacha do Blood Moon, cara, custando um valor, ó, ridiculamente. Eles pegaram skin grátis e transformaram em skin pagas, como se fossem skins exclusivas, né, algo do tipo. E botaram no gasto de 30 mil Aurix. Antes de o jogo acabar, eles ainda farmaram um dinheirinho ainda de quem gostava ainda do jogo. Algumas pessoas que eu conheço, zeraram o passe do Blood Moon até o final. 30 mil fucking Aurix. Dava muito dinheiro, porque acho que 12 mil Aurix, acho que era...
R$ 550, né? Nossa senhora, os caras gastou milão, cara, antes do jogo acabar ainda. Muita Poderia gente. chegar a gastar R$ 1.000 para ter a chance de ter esse personagem, o Nauri Bear, porque ele estava no topo de uma das recompensas de gacha que exigem que você gaste recarga. muito dinheiro para Chega a poder recarregar. ter. E isso se repetia em muitos outros cosméticos. Tudo bem, é apenas skin, não afeta a gameplay, Sim. porém até existiam os itens amuletos lá que influenciavam um pouco na gameplay sim. Não muito, mas influenciavam. Que poderia ser considerado para alguns um projeto de pay to win da vida. E de maneira geral, tudo isso que eu falei é totalmente contrário à ideia do próprio DBD Mobile existir, que era para ser justamente uma versão mais acessível, mas no final das contas ela custava muito mais caro que o DBD principal, ainda que a instalação fosse gratuita. Tivemos muitas polêmicas comunitárias envolvendo o jogo, a NetEase pegando artes feitas por fãs e colocando como banner oficial na loja para vender produtos sem autorização de quem as criou, que a gente pode até entrar na discussão de que eles não precisam da autorização, porque o dono da propriedade intelectual é a Behavior. Eu lembro disso aí, NetEase roubando, cara. Um crédito, o que é um pouco esquisito, compara com a Behavior, que ela faz contratos diretamente com os fãs, quando gostam que foi a skin do Chapeuzinho Vermelho lá, né? Oficialmente ao jogo e recompensá-los não só dando os créditos, mas financeiramente. Mesmo a NetEase sendo muito mais rica, muito mais bilionária do que a Behavior, eles usam e abusam da inteligência artificial para criar modelos, renders, temas de fundo e sabe-se lá o que mais. O que, claro, vai de cada um, se você gosta de IA generativa ou não. Eu sei que os devs da Behavior, o pessoal do meio artístico, abomina de maneira de entregar IA para o consumidor final. Muitos vão regularmente para o Twitter falar sobre serem contrários a isso. Mesmo dito isso, eu não imagino que essas razões comunitárias tenham sido as causadoras do fim do DBD Mobile. Foi tudo no início do jogo. Pode ser que a Behavior tenha sim se incomodado com algumas coisas, como eu já vi desenvolvedores falando ali de cantinho, na surdina, mas eu imagino que a decisão tenha partido da NET. A justificativa mais óbvia costuma ser a mais correta. Eles foram para os jogos mais lucrativos, como já fizeram muitas vezes no passado. E o custo para manter ou refazer o que foi feito pela NetEase seria muito grande para a Behavior. Segundo relatos, houve sim negociação para outra empresa assumir o posto, teve um comunicado emitido para jogadores falando disso, um comunicado real, poderia mas ter ele pode ter sido escrito por IA só para acalmar os ânimos. O que sobra para os jogadores do mobile é a migração para o DBD Core, porém, é um jogo ainda pesado, ainda mal otimizado. Alguns serviços como Game Pass Ultimate e o GeForce Now te possibilitam transmitir só que não é a mesma coisa. sem ter uma máquina potente, pode ser até mesmo pelo celular em alguns casos, mas aquela praticidade realmente acabou. Infelizmente, aqui no Brasil não existe um reembolso direto do que você gastou no DBD Mobile. São poucas as regiões que, por força de lei, a NetEase é obrigada a devolver o dinheiro. Para nós, e a grande maioria dos players, teve uma compensação para quem já tivesse o app baixado e vinculou a conta Behavior usando os comandos lá dentro, mas que, na data que eu estou mostrando esse vídeo, já não existe mais. Compensação acabou. Quem pegou, pegou. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Um fortíssimo abraço e conteúdo muito bom, mano, Procionico. Brabo, cara. Falou aí quase tudo, né? Só faltou a parte ali, acho que ele não sabia da parte da migração, porque ele não jogava, né? Que migração teve erros lá e tudo mais. Muita gente perdeu conta, por aí vai. Mas o vídeo aqui tá perfeito, muito informativo aqui pra galera, né, do DBD Mobile. Só estou fazendo o react aqui agora, tá bom? Então é isso, galera. Fazer o que, né? O DBD Mobile acabou. Paciência, tá? O jogo, não sei se ele vai voltar algum dia. Eu espero que sim, né? Espero que a Behavior fale com alguma outra empresa, né? Pra continuar com o jogo, ou fazer do zero, ou fazer aí um jogo novo, né? Com crossplay, não sei. Vamos aguardar, tá bom? Então é isso, galera. Mais tarde tem livezinha. Fui!